Olá, tudo bom? O Locos Cerúleos é uma das minhas paixões, tá? É um núcleo que eu estudo há mais de 10 anos, né? Ele é o principal núcleo noradrenérgico do sistema nervoso central, é o acelerador do corpo, né, por assim dizer. Né? Ele tem uma demanda metabólica gigantesca, né? Normalmente os neurônios têm 10.000 a 20.000 conexões, esse tem 200 a 250 mil conexões, fazendo trabalhos importantes como memória, qualidade de sono, eh, ajustes no acoplamento neurovascular, controle de dor, né? E ele sofre muito, porque ele está em uma região muito específica do cérebro, na base do quarto ventrículo, ou seja, sujeito às toxinas que estão no líquor. Tá? Ele também sofre bastante do sistema vascular, né? Por causa da demanda metabólica, né? Eh, e com o passar do tempo, ele vai sofrendo danos. Dentro da teoria de Braak, lá de 1999, 2000, tá? Tanto a doença de Alzheimer quanto a doença de Parkinson, essas proteínas mal formadas nessas doenças, alfa-sinucleína na doença de Parkinson, né, e a proteína beta-amiloide na doença de Alzheimer, elas começariam do intestino, dentro da teoria de bottom-up, né, começariam no intestino, ascenderiam via nervo vago, né, chegando ao locus coeruleus, sendo um relé, né, um hub de conexão dessas patologias, das duas patologias, entre outras. Tá? O pesquisador Peter Drummond, por exemplo, e eu concordo com ele, acha que o locus coeruleus tem uma parte importante na dor complexa regional. Tá? Esse mesmo pesquisador acha que um cluster de fibromialgia está com esse núcleo disfuncional. E eu concordo também com ele, porque a gente observa com as métricas, depois de muitos anos estudando este mesmo núcleo, você consegue observar detalhezinhos, né, juntando artigos de diversas naturezas, diversos, tanto em animais como seres humanos, né, você consegue observar que realmente essas patologias estão envolvidas no locus coeruleus. Porque o artigo aqui, porque ele se machuca, tá, por causa do estresse oxidativo e do excesso de demanda, é um artigo que vai abrilhantar esse conhecimento. Beleza? Divirta-se. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa parte do cérebro que pouquíssima gente conhece, mas que, olha, pode ser a chave para a gente entender algumas das doenças que mais assustam hoje em dia. Então vamos lá. Para começar, a gente precisa falar de um dos maiores mistérios da neurociência. A gente conhece bem os sintomas, né? Os efeitos devastadores dessas doenças, mas a origem, onde é que tudo isso começa de verdade? Bom, isso ainda é surpreendentemente obscuro. Então, bora investigar isso. Normalmente, a gente associa essas doenças à perda de memória ou a problemas de movimento, mas a verdade é que o primeiro dominó dessa história toda pode cair décadas antes, num lugarzinho do cérebro que a maioria das pessoas nem sabe que existe. A visão tradicional foca no problema quando ele já está instalado. Só que a ciência mais recente está nos obrigando a olhar muito, mas muito antes, para um ponto de origem totalmente inesperado. E aqui está o pulo do gato. Pesquisas que realmente mudaram o jogo mostram que aquelas proteínas defeituosas, que são a assinatura dessas doenças, dão as caras primeiro num núcleo minúsculo lá no tronco cerebral. E isso acontece anos antes de elas aparecerem em áreas mais famosas do cérebro. Esse trabalho pioneiro de gente como o pesquisador Brack e sua equipe virou a mesa. A evidência sugere que o incêndio não começa nas áreas de memória ou de movimento. Não, ele começa num centro de controle muito mais profundo e fundamental. E que lugar misterioso é esse? Bom, tá na hora da gente conhecer o nosso protagonista. O nome dele é locus coeruleus. É um núcleo bem pequeno, em formato de tubo, que fica lá no tronco cerebral. O nome, que é até poético, significa literalmente o lugar azul. E sabe por quê? Por causa da neuromelanina, que é um pigmento escuro que surge como um subproduto do trabalho dele mesmo. O mais incrível é que essa cor azulada é visível a olho nu em autópsias. Mas olha, que ninguém se engane pelo tamanho dele, viu? Pense nesse lugar como a torre de controle de voo do cérebro inteiro. É sério, o locus coeruleus é a principal fonte de noradrenalina, um neurotransmissor essencial. E com ele basicamente regula tudo.
Ele cuida da nossa atenção e foco, do nosso ciclo de sono-vigília, sabe? Acordar, dormir, é com ele. Ele ajuda a gente a formar e guardar memórias. Mantém o equilíbrio de todo o ambiente cerebral, controla as células de defesa, a microglia e até o fluxo de sangue. É um trabalho simplesmente gigantesco para uma estrutura tão pequena. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. Se o locus coeruleus é tão importante, por que diabos ele é tão suscetível a danos? A resposta parece estar numa combinação bem infeliz de 3 fatores. É uma espécie de tempestade perfeita que faz dele um dos primeiros lugares a falhar, seja com o envelhecimento ou com uma doença. Vamos ver. Uma demanda de energia absurda, uma localização super exposta e, acredite, toxinas que ele mesmo produz. Primeiro, o desgaste. Os neurônios desse lugar estão sempre ligados, disparando sem parar enquanto a gente está acordado, para manter o cérebro alerta. Eles só descansam de verdade durante o sono REM. Imagina o gasto de energia. É um estresse constante e extremo para as mitocôndrias, que são as usinas de força da célula. Segundo, a localização dele é péssima. Ele fica numa área de altíssimo tráfego, bem exposto a qualquer toxina que esteja circulando no líquido do cérebro. E não só isso, a rede de vasos sanguíneos dele é super densa, o que também o deixa vulnerável a qualquer substância nociva que venha pelo sangue. Ou seja, ele está na primeira fila para receber tudo de ruim que estiver passando por ali. E por último, a ironia mais cruel. O próprio trabalho essencial do locus coeruleus, que é produzir noradrenalina, acaba gerando lixo tóxico. Moléculas como o dopegal podem danificar o neurônio de dentro para fora. É como um carro cujo escapamento joga fumaça direto para dentro do motor. Com o passar do tempo, é óbvio que esse dano interno vai se acumulando. Então, vamos juntar as peças. Uma demanda de energia altíssima, exposição a toxinas e ele mesmo se intoxicando. O que liga todos esses fatores? Um processo com nome e sobrenome: estresse oxidativo. A melhor analogia para entender o estresse oxidativo é pensar em ferrugem. Do mesmo jeito que o metal oxida e se deteriora quando exposto ao ar e à água, as nossas células podem literalmente enferrujar por dentro quando acontece um desequilíbrio. E esse dano vai se acumulando, causando estragos progressivos. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente como o locus coeruleus é atingido de 2 lados. De um lado, a atividade elétrica frenética estressa as mitocôndrias, fazendo com que elas vazem essas faíscas de ferrugem celular. Do outro lado, o próprio processo químico de fabricar noradrenalina gera subprodutos que, adivinha, também causam mais ferrugem. É um ataque duplo, uma tempestade perfeita de dano celular. E aqui está a conexão direta à arma do crime. A ciência já demonstrou que um desses subprodutos tóxicos, o tal do dopegal, pode dar o gatilho inicial para um dos processos centrais do Alzheimer, a modificação da proteína tal que leva à formação daqueles famosos emaranhados dentro dos neurônios. Ou seja, a arma do crime é encontrada dentro do próprio neurônio do locus coeruleus. Então, o que acontece quando esse centro de comando começa a falhar? O que acontece quando o azul começa a desvanecer? Essa linha do tempo é talvez a evidência mais poderosa que a gente tem. Décadas, eu disse décadas, antes de qualquer sintoma clínico aparecer. A patologia do Alzheimer, os emaranhados de Tau, já aparecem no locus coeruleus. A degeneração desse núcleo não é uma consequência tardia da doença. Pelo contrário, tudo indica que ele é o marco zero, o ponto de partida de tudo. E quando o locus coeruleus falha, o sistema inteiro sofre junto. A inflamação no cérebro dispara, porque as células de defesa ficam descontroladas. O sistema de faxina do cérebro, que depende do sono, fica menos eficiente. Funções cognitivas essenciais, como a atenção, começam a falhar. É um efeito cascata que se espalha por todo o cérebro. E a escala da destruição é impressionante. Em estágios avançados de Alzheimer, alguns estudos mostram que mais de 80% dos neurônios desse núcleo vital podem ter desaparecido. O ponto azul, ele praticamente se apaga. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, que é ao mesmo tempo muito instigante e cheia de esperança. Se um núcleo tão pequeno é o ponto de partida para uma cascata tão devastadora, será que as futuras estratégias tanto de prevenção quanto de tratamento não deveriam se concentrar em proteger esse vulnerável, porém poderosíssimo centro de comando? A resposta para essa pergunta pode simplesmente redefinir a nossa abordagem sobre a saúde do cérebro.